Fala galera, beleza? Vou falar aqui para vocês um pouquinho sobre o método passo a passo industrial, pessoal. Esse daqui é um método estruturado, então ele vai ser diferente do método intuitivo que depende muito da malícia do projetista. O método passo a passo industrial, como método estruturado, ele vai ter, digamos assim, um roteiro que a gente vai seguir para gerar qualquer comando, qualquer sequência de acionamento que a gente queira, beleza, pessoal? Ele vai visualizar, né, o circuito pneumático na máquina de estados finitos. Então, nós vamos colocar o circuito no estado, aí gera uma transição e partir para o outro, aí gera outra transição e partir para o estado terceiro, aí gera outra transição e assim sucessivamente, beleza, pessoal? Até completar todos os estados da máquina, beleza? Nesse ponto, né, ele tem uma representação clara dos estados e dos gatilhos de transição, beleza? Então, vamos discutir um pouquinho isso aqui melhor. Para implementar o método passo a passo industrial, nós vamos ter algumas etapas. A primeira etapa é pegar a sequência de movimento e dividir ela em grupo. Então, olha só, pessoal, a gente vai ter aqui uma sequência A mais, B menos, A menos, beleza? Então, o que a gente vai fazer? Vamos dividir ela em grupos. Cada grupo representa um estado da nossa máquina. Então, vai funcionar. O A mais vai ser o primeiro grupo, o primeiro estado, o B mais o segundo grupo, B menos o terceiro grupo e A menos o quarto grupo. Em seguida, nós vamos desenhar os elementos de trabalho do circuito ligados à sua respectiva válvula de comando de duplo piloto. Então, por exemplo, aqui, né, o atuador A e B e suas respectivas válvulas de comando, que aqui no slide está uma válvula 4 duas vias, mas poderia ser uma 5 duas vias também, beleza? Etapa 3, desenhar o comando passo a passo com tantos grupos de alimentação de A quantos forem encontrados na primeira etapa. Então, o que a gente vai fazer? Desenhar uma linha para cada grupo. No nosso caso, como nós temos 4 grupos, nós vamos criar 4 linhas, beleza? E olha só o que acontece aqui, pessoal. Percebam que nós vamos inserir também quatro válvulas 3 duas vias, beleza? Essas válvulas 3 duas vias de duplo piloto, elas vão funcionar de forma análoga às válvulas memórias, tudo bem? Quando uma válvula dessa estiver acionada, o grupo dela, ou seja, o estado relativo àquele grupo, vai estar ativo, certo? Então, percebam que cada uma dessas válvulas ela alimenta, por exemplo, a válvula 0.1 vai alimentar o estado 1. A válvula 0.2 vai alimentar o estado 2. A válvula 0.3 vai alimentar o estado 3. E a 0.4 vai alimentar o estado 4. Percebam ainda que o retorno dessas válvulas do piloto é feito sempre pelo estado seguinte. Então, o retorno da 0.1 é feito pelo estado 2. O retorno da 0.2 é feito pelo estado 3. O retorno da 0.3 é feito pelo estado 4. Se tivesse um estado 5, ele seria o responsável por retornar a 0.4. Como não tem, para fechar o ciclo, o retorno da 0.4 é feito pelo estado 1. Percebam também, pessoal, que o último estado, ao invés de ser uma válvula normal fechado, vai ser uma válvula normal aberto, beleza? E o piloto para avanço de cada uma dessas válvulas 3 duas vias vai ser um elemento de sinal que vai ser o responsável por disparar a nossa transição de um estado para outro. Então, na etapa 4, vamos ligar o piloto da válvula de comando do cilindro às linhas de alimentação de ar. Então, o avanço de A vai ser ligado à linha 1, o avanço de B à linha 2, o recuo de B à linha 3 e o recuo de A à linha 4, conforme os grupos que foram definidos. Na etapa 5, vamos desenhar os elementos de sinal pilotando as válvulas de comando passo a passo do circuito. Então, no nosso caso, o estado 1 ele vai ser acionado por um botão de partida, que vai disparar o funcionamento da nossa máquina de estados finitos, certo? Vai disparar o acionamento do nosso circuito. Então, pressionando o botão, vai ser pilotado a 0.2. Quando a 0.2 for pilotada, nós vamos sair do estado 4 e vamos para o estado 1. Percebam que essa válvula de sinal ela é alimentada pelo estado anterior, certo? Então ela vai ser alimentada pelo estado 4. Quando ela pilotar a 0.1, vai cortar a alimentação do 4 e habilitar a alimentação do 1. Em sequência,
quando o atuador A avançar, ele vai bater no rolete 2.2. Então vamos adicionar a válvula 2.2 como elemento de sinal acionado por rolete para fazer o disparo da transição do estado 1 para o estado 2. Em sequência, temos o avanço de B, que vai bater no rolete 2.3, e vamos escolher então a válvula 3 duas vezes acionada por rolete retorno por mola 2.3 como elemento para disparar a transição para acionar a válvula 0.4. Em sequência, quando o B retorna, ele vai acionar o rolete 1.3. Então, colocamos a válvula 1.3 como elemento de sinal para pilotar a válvula 0.5. Deste modo, fazendo a transição para o estado 4. E o estado 4 acionado vai proporcionar o retorno do atuador A. E o circuito vai entrar em repouso, de modo que só será iniciado novamente se o botão da 1.1 for acionado. Supondo que ele fosse um botão com trava, o circuito começaria a entrar em repetição. Então ele repetiria ciclos desse mesmo acionamento. A mais, B menos, A menos. Por fim, devemos eliminar as extremidades das linhas de alimentação de ar comprimido, obtendo então o circuito final que vai representar o nosso acionamento através do método passo a passo industrial. Beleza, pessoal? Já já eu venho com um exemplo de simulação para vocês entenderem um pouquinho melhor o procedimento do projeto de um circuito pneumático através do método passo a passo industrial. Beleza? Até já!